Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, que cura os corações feridos e restaura as almas abatidas, vem hoje nesse dia nos ensinar o valor da gratidão. Dá-nos olhos para reconhecer as tuas bênçãos, lábios para te louvar e um coração que volta sempre a ti, mesmo depois da graça recebida. Espírito Santo, fala ao nosso coração e ensina-nos a ser aquele que volta para agradecer. Assim seja. Amém. O evangelho desse dia está em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Acompanhemos juntos. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que um deles ficaram limpos. Um deles, vendo que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu com o rosto por terra aos pés de Jesus, dando-lhes graças. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os 9 onde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gratidão que abre o coração de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje nos apresenta uma das passagens mais lidas e ao mesmo tempo mais tristes do evangelho de Lucas. Linda porque mostra o poder e a compaixão de Jesus. Triste, porque revela o esquecimento humano diante da graça recebida. 10 leprosos, como vimos. 10 homens marcados pela dor, pela exclusão, pela solidão. Viviam eles afastados da cidade, rejeitados pela sociedade, vistos como impuros. Mas um dia algo acontece. Jesus passa, e quando Jesus passa, a história muda. Eles gritam de longe: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus ouve. Ele não se aproxima fisicamente, mas dá uma ordem: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E diz o evangelho: enquanto iam, ficaram limpos. A graça aconteceu no caminho. Percebe o detalhe? Não foi quando pediram, não foi quando Jesus falou, foi enquanto caminhavam. A fé se manifesta na obediência. Eles creram, deram o passo e o milagre se realizou. Mas aqui começa a segunda parte dessa história, e talvez a mais importante. Dos 10 que foram curados, somente um voltou. Um só. E era samaritano, estrangeiro, desprezado, considerado herético pelos judeus. Os outros 9 seguiram suas vidas. Talvez tenham voltado para suas famílias, para o convívio social, para o templo, mas esqueceram de voltar ao essencial, o encontro com aquele que os curou. E Jesus pergunta, e essa pergunta ecoa até hoje para nós: não foram 10 os curados? Onde estão os 9? Essa pergunta é um espelho para todos nós. Porque se formos sinceros, quantas vezes nós também recebemos graças, curas, bênçãos e não voltamos para agradecer a Deus? Quantas vezes pedimos com lágrimas, mas quando Deus responde, seguimos sem nem mesmo agradecer. A ingratidão talvez seja uma das maiores feridas do coração humano.
ela fecha o ciclo da graça em nossa vida. Mas a gratidão abre o coração a Deus. A ingratidão fecha. A ingratidão é uma ferida, mas a gratidão abre o coração a Deus. O samaritano, ao voltar, cai de rosto por terra, glorificando a Deus. Não apenas agradece com palavras, ele se prostra, ele diz a Jesus, e Jesus nos diz então: fostes curado, diz algo maior, a tua fé te salvou. Jesus disse isso a ele e diz isso para todos nós hoje. Vê aqui a diferença? Os outros foram curados no corpo. Ele foi salvo no corpo e na alma principalmente. Porque a gratidão o levou de volta à presença de Jesus. E quem volta à presença de Jesus não sai com menos do que entrou. Sai com mais ainda. Agora pense comigo. Será que nós estamos entre os 9 que seguiram o caminho depois da graça? Ou entre aquele que volta para agradecer? Talvez hoje o Senhor queira nos curar da lepra da ingratidão. Porque sim, a ingratidão é uma lepra espiritual em nossa vida. Ela nos separa da presença de Deus, nos faz esquecer que tudo vem dele. O nosso dia, a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas maravilhas, as nossas lutas que a gente vence. Ele talvez nos pergunte. Diante disso, também podemos nos questionar: mas como posso cultivar um coração grato para com Deus? Comece com o simples. Agradeça pela presença da sua vida, pela sua respiração, pelo dia hoje que você foi convidado a viver, pelo que ainda não entendeu, mas pelo que Deus já está usando para te santificar. Gratidão é reconhecer Deus em tudo, até no silêncio, até na espera, até nas dificuldades. Perceba, o samaritano não esperou uma nova bênção para voltar. Ele voltou com o coração cheio do que já tinha recebido. A gratidão é o primeiro passo da adoração. Quem agradece, adora. Quem adora, reconhece. E quem reconhece nunca se afasta. Hoje, Jesus ainda passa e ainda pergunta: onde estão os 9? Talvez ele esteja perguntando por mim, por você, mas há uma boa notícia. Ainda dá tempo de voltar. Voltar à oração, voltar ao louvor, voltar ao altar, voltar a dizer obrigado, Jesus, por tudo que já fizeste em minha vida, mesmo quando eu não percebi. E quando você voltar, ele vai olhar para você com o mesmo olhar que deu ao samaritano e dirá: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E essa palavra, salvou, não é apenas curar o corpo, é restaurar a alma, é devolver a paz, é abrir o coração do próprio Deus. O que você acha? Você se identifica mais com os 9 que seguiram ou com o que voltou? Deixa aqui nos comentários sua experiência com a gratidão. Talvez o seu testemunho desperte fé em alguém que hoje está esquecendo de voltar para agradecer. Assim seja. Amém. Se você gostou desse breve momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus, seja grato por ter a oportunidade de receber a Palavra de Deus todos os dias. Seja grato por poder ouvir, por poder enxergar, por poder estar respirando nesse novo dia. Então, deixa aqui o seu comentário como gratidão, o seu like como gratidão. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa reconhecer que as maravilhas de Deus são sempre presentes em nossa vida. Basta a gente reconhecer, agradecer e louvar a Deus cada dia mais. Convido você
a continuar louvando e agradecendo a Deus conosco aqui em nosso canal, às 15 horas, rezando junto conosco o Santo Texto da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, desça sobre você, sobre toda a sua família e sobre as muitas maravilhas que são gratificadas em sua vida, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.